Boa tarde, pessoal. Esse vai ser o primeiro vídeo do quadro Moon, Manual do Mistério Moderno. O vídeo sobre a unidade do autor vai fazer parte de uma categoria que eu chamo de pressupostos de leitura. É, esse, essa categoria ela tem a finalidade de dar algumas dicas de como é que você pode fazer para extrair mais conteúdo, aproveitar melhor as leituras que você faça, seja universitários ou não. E o quadro, já que esse é o primeiro vídeo, né? Ele se articula ao projeto BB, Em Busca do Belo, na medida em que ele tenta dar um rascunho de resposta para um problema que eu percebo bastante entre alunos universitários, que é o seguinte: você faz universidade em parte por questão de emprego e tudo mais, mas existe também um pouco aquela questão do amor ao conhecimento. É muito normal um aluno chegar muito empolgado quando entra na universidade, com a vontade de conhecer as coisas, de buscar mais coisas, só que essa chama do conhecimento ela vai se apagando e se apaga rápido. Muito difícil permanecer após uma graduação, por exemplo. E essa chama da vontade de conhecer eu chamo de curiosidade. Eu vou trabalhar mais sobre ela depois, certo? Mas a função desse quadro é tentar fornecer pistas de como fazer para manter a curiosidade apesar das obrigações que todos nós temos que cumprir, certo? Ah, então, unidade do autor. A unidade do autor é quando você percebe que existe uma diferença entre o trabalho de uma pessoa e o trabalho de outra. Em primeiro lugar, de áreas diferentes, e em segundo lugar, quando estão falando da mesma coisa, só que os dois falam de formas diferentes. Por exemplo, na escola você teve professores de português, então, e mesmo você pode comparar com outras escolas se você quiser pegar a mesma série. Se você vê dois professores de português dando o mesmo assunto, eles provavelmente não vão dar do mesmo jeito. Porque mesmo que eles tenham sido formados na mesma universidade, fizeram o mesmo curso de graduação e tal, existem tanto as tendências pessoais, as coisas, as associações que essa pessoa fez ao longo do seu estudo, existem as coisas a mais que ela buscou, existe a maneira dela de expor esse conteúdo e tudo mais, que vão dar um traço característico dela, que vai diferenciar o conteúdo apresentado por ela do conteúdo apresentado por outra pessoa, mesmo que estejam falando do mesmo assunto. Então, se você pegar dois professores dando aula numa universidade da mesma disciplina, seja, por exemplo, dois professores que dão aula de cálculo, um vai escolher um livro, sei lá, o Guido Rizzi, outro vai escolher o Thomas, outro vai escolher, eu não sei o nome de outros, mas enfim, de uma disciplina de, sei lá, leitura e produção de texto também, cada professor vai escolher enfatizar alguma coisa ou uma carga de leituras diferentes e tudo mais. Apesar de que dois professores de uma mesma disciplina, eles têm uma grade obrigatória a cumprir. Então, essa é uma maneira de você perceber esse diferencial que existe, né, nessa pessoa, nesse autor. Eu vou falar de autor porque eu não quero falar da diferença entre indivíduos, da unidade de indivíduos, porque é uma coisa bem mais sutil, bem mais complicada. Eu vou falar da a obra construída. Existe o indivíduo, existe a pessoa e existe a obra que essa pessoa construiu. Essa obra ela é produzida por eu vou chamar de personagem, para diferenciar esse eu pensante, esse eu que produz, do eu cotidiano, no dia a dia. Apesar de que na prática existe uma ligação entre uma coisa e outra, mas eu vou separar um pouco e vou mostrar essa separação a partir do exemplo dos artistas. Vou começar por eles. Daniel Radcliffe, por exemplo, de Harry Potter, na saga. Eles entraram, o Daniel Radcliffe, a Emma Watson, Rupert, desculpa. Eles entraram na saga, eles começaram a saga muito cedo e a gente sabe que é muito difícil hoje você olhar para o Daniel Radcliffe sem associar com Harry Potter, Emma Watson com Hermione, etc. Porque o artista, quando ele faz
produção que chama muito a atenção, que faz muito sucesso e que impacta muito emocionalmente a gente mesmo que não queira, é como se o personagem que ele representou virasse uma tatuagem que cobre o corpo dessa pessoa. Então a pessoa está andando na rua. O Daniel Radcliffe, por exemplo, pode ser completamente diferente de Harry Potter, mas na hora que ele vai pra rua, a gente vê Harry Potter, a gente não vê a pessoa, porque essa obra produzida, ela prega na no ator, no caso, como se fosse uma roupa mesmo, que ele veste, que ele não tem como tirar, uma roupa que está presa nele. Em Black Mirror, no terceiro episódio, acho que é a quinta temporada, essa última lançada agora, a gente tem um exemplo disso, que é basicamente mostrando... É uma... Eu não sei se chama paródia, acho que a palavra certa não é paródia, mas é um exemplo muito parecido com o caso da própria Miley Cyrus, que ela ficou associada com a personagem Hannah Montana por muito tempo, e que ela fez quando era jovem, e obviamente ela não era nada daquilo, e ela teve que virar o outro extremo, completamente diferente, para poder tentar se dissociar dessa imagem. E mesmo assim, ainda hoje a gente faz pegadinha, porque associou muito forte a imagem com a pessoa. Da mesma maneira, muitos artistas vão tentar fazer essa separação, como a própria Hermione, o Emma Watson. Na hora que ela terminou as gravações, todos os filmes ela estava com o cabelo longo, então a primeira coisa que ela fez foi cortar o cabelo, né, para tentar mostrar que aquela pessoa não era personagem, ainda que eles tenham traços em comum. E quando tem, maravilhoso, porque pelo menos a diferença de tratamento que você vai receber não é tão grande assim. Esse caso é o caso do reconhecimento público, quando o público te vê de um jeito e você não consegue mais se dissociar. E isso vai valer tanto para o artista quanto para o autor. Qualquer pessoa que faça vídeos no YouTube também vai ser associado com imagem. Você tem o caso, por exemplo, do Felipe Neto. E o pessoal que acompanhava o Felipe Neto, quem é mais velho, que acompanhava o Felipe Neto de antes, o Darkseid, não consegue, não tolera mais o novo, porque a gente sabe a diferença que aconteceu entre um e outro. Mas ele conseguiu fazer essa mudança porque o público dele agora é outro. Então, o público que conhecia o primeiro Felipe Neto não é o mesmo que está assistindo isso agora. Mas é muito difícil você dissociar. Você imagina, existem casos, imagina que você tem uma banda de black metal, lá, Satan from Hell, de repente você muda de ideia e vira evangélico. É muito complicado você sair dessa, muito, muito complicado. É todo um trabalho para tentar reorganizar, porque você realmente fica colado com aquela imagem. Então, youtuber, qualquer obra produzida, ela vai se associar com a pessoa que está falando. Não tem como se afastar muito disso. Mas existe o caso talvez mais grave, não sei, porque você não tem como fugir, que é o caso em que o próprio, especificamente no caso do ator, quando ele se associa com o personagem, não consegue mais se distinguir dele. Como o caso do Jeremy Brett, que interpretou Sherlock Holmes na série da década de 80, eu acho que é da BBC, talvez. Ele fez as gravações e tal, e foi um ótimo Sherlock Holmes, mas ele foi tão bom que quando estava lá no processo para terminar, ele não conseguiu mais saber quem era, onde é que terminava ele, onde é que começava Sherlock Holmes, onde é que terminava Holmes e onde é que começava ele. Confundiu total. Ele começou a misturar os hábitos um do outro e assim, ele realmente ele ficou louco. Ele teve que passar por um trabalho contra a depressão, um negócio bem pesado. E enfim, no processo ele morreu. Muito grave. Mas esse mesmo processo que acontece com o artista, ele pode acontecer também com quem produz uma obra de pensamento, digamos assim. Ela vai se associar também com ele, com quem está falando. E pode se associar internamente. Pode se associar tanto de maneira intencional quanto digamos, sem querer. Agora eu vou expandir um pouco a história, peguem essa imagem e eu vou falar agora sobre a questão dos tipos de unidade. Então a unidade vai ser vendo a obra, o que é que caracteriza essa obra. Depois eu vou falar um pouco como é que você faz para perceber essa unidade, apesar de que a percepção inicial é bem direta, assim, você vê uma obra de black metal, você associa aquilo com black metal, você vê, sei lá, hoje a Miley Cyrus, você já tem uma ideia de qual é a obra produzida por ela, porque existe vai haver uma tendência
uma música não vai ser absolutamente diferente da outra que ela vai produzir. Então existe a unidade, ela já se apresenta logo de cara quando você percebe a obra. Ou quando você pega um poema de Manuel Bandeira, você já vai ter um monte de informações que vão ser úteis para compreender Manuel Bandeira, tudo lá apresentado na primeira obra. Mas se a intenção é aprofundar essa unidade, você vai ter que fazer um trabalhinho a mais de comparação, de medir e tal. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Então, os tipos de unidade, certo? Os tipos de unidade são a unidade imposta de fora, a unidade criada por dentro, pelo seu interesse, pela sua curiosidade, e quando você faz uma tentativa de associar uma coisa com a outra, certo? A unidade imposta por fora, ela é, por exemplo, ela vem na nossa situação pessoal de vida. Então, se você pega, não sei, Vila Lobos, foi uma pessoa que foi criada com pianos em casa, escutando bar, que a mãe eu acho que tocava, o pai era professor de música, uma coisa assim, e ao mesmo tempo, eu vou aprofundar Vila Lobos depois, mas se você pega, geralmente, muitos programador e computador, viram programadores porque já tem alguém na família, então tem algum exemplo próximo que fez entrar na área. Você tem gente que vira músico porque tem músico na família, gente que vira médico porque tem médico na família, político, etc. Existem os materiais que são disponíveis para você, que vão, de certo modo, dando um curso. Na medida que você vai brincando com essas coisas, elas vão dando um curso no seu interesse, na sua curiosidade e nas ferramentas que você tem disponível para produzir alguma coisa, né? Aí existe também, no caso, que é obrigatória, porém nem tanto, como o caso da universidade. A gente vai fazer um curso de graduação, o pessoal vai fazer mestrado, doutorado, tudo mais. Existe um grau de escolha, né? Às vezes nem tanto, mas existe um grau de escolha, mas depois que você entra, você vai passar por um currículo, que é uma espécie de uma forma de conteúdo que você tem que passar necessariamente. Então, esse currículo ele vai ser uma característica imposta de fora. E quando você vai produzir sua obra, por exemplo, vai ter aquele material lá que você escolheu em parte não escolheu. E, por exemplo, se você quer virar professor, você vai ter um currículo que você tem que seguir para tratar esse conteúdo em sala. Se você for ser professor universitário, você vai prestar um concurso para uma área específica, que às vezes não é exatamente a do seu interesse. Então, eu chamo imposição de fora porque não é totalmente livre. Existe algum grau de necessidade de ser feito. Da mesma maneira que quem entra... O Wesley Safadão não pode começar a cantar black metal, provavelmente porque vai ser difícil. Ele já tem todo um trabalho feito ali, ele já tem a técnica vocal, ele já tem tudo isso. Então, para passar para o outro lado, seria toda uma nova transformação que ele teria que passar, que é incrivelmente arriscada de ser feita. Então, existem essas condições impostas, digamos assim. Em parte optativas, em parte impostas, mas isso cria uma unidade mais ou menos imposta. Obviamente você pode criar a sua própria variabilidade na hora de tratar esse assunto. Tem vários pontos em que você pode trabalhar essa liberdade, mas eu vou tratar depois. O segundo caso é a liberdade criada por si mesmo, por um indivíduo, pela sua curiosidade ou pelo seu interesse, que é quando você sai buscando material porque você gosta muito daquilo, porque você quer saber, você começa a construir um trabalho produzido só pelo seu interesse. Da mesma maneira que a imposição de fora, vou chamar de imposição de dentro, ela tem seus aspectos negativos também. O caso que melhor exemplifica isso é o caso do Policarpo Quaresma, que foi escrito pelo Lima Barreto. É ficção, mas não interessa, a situação está muito bem explicada lá, eu acho que é muito útil. Eu não terminei de ler, faltam algumas páginas, mas a tragédia já foi montada. Fica a dica, é uma tragédia. Que é a pessoa que construiu uma unidade toda feita só pela sua curiosidade. E aí ela deixa de perceber algumas coisas, ela deixa de entender o meio em que ela está, o que é que ela pode fazer com aquele material que ela tem, e consequentemente ela fica uma pessoa doida, ela fica uma pessoa afastada da realidade, uma pessoa que está lá falando do que ela estudou, mas não só ninguém está entendendo,
Só o fato de você ter uma unidade fundada em um assunto já torna você uma pessoa menos compreensível. Mas se você, além disso, não conecta com a sua realidade, você vai ficar ainda mais distante. Uma pessoa que está falando de coisas que ninguém entende. Uma pessoa completamente exótica, excêntrica. E isso vai terminar mal. Não tem muito como fugir disso, não. O terceiro caso é quando você consegue fazer uma articulação de dentro com fora. Dentro com o seu interesse, a sua curiosidade, com as suas obrigações, coisas que você tem que fazer. Então, se você é um professor universitário, você pode ainda assim estar buscando alguma coisa com muita seriedade, com interesse total, ainda que seja de uma área levemente diferente, mas você faz o esforço para tentar ver como é que você constrói uma obra que se articule com aquilo. Então, por exemplo, o próprio Ariano Suassuna foi esse tipo de pessoa. Ele, de um lado, ele estava construindo a obra dele, né, ligada ao sertão. De outro lado, ele era professor universitário da área de estética. Ele conseguiu fazer uma articulação maravilhosa. Da mesma maneira, a gente pode falar de Câmara Cascudo, de Vila Lobos. Eu imagino que também do próprio Luiz Gonzaga. Esse terceiro caso é o caso fortuito, é o caso bom, que é quando você consegue, os seus esforços pessoais sinceros, eles conseguem apontar para a mesma direção em que as suas obrigações estão apontando. Então você consegue, o seu trabalho, ele vai cada vez mais aprofundar aquela coisa que você está querendo descobrir, aquela coisa que você está querendo entender, e já não tem mais nada que atrapalhe, porque as coisas se articularam. Então, os seus esforços são totalmente direcionados para isso. E esse processo, né, de descoberta, ele vai deixar um rastro, ele vai deixar uma obra. Quanto mais você fizer, maior a tendência a você criar uma obra original. Ou seja, uma obra que vai ficar marcada na história das ideias por ter produzido alguma coisa nova naquela área, nova e digamos assim, que chama atenção. Assim como os casos que eu citei, Ariano Suassuna, Câmara Cascudo e Vila Lobos. Não é à toa. Esse caso, voltando para a imagem do artista e o personagem e a pessoa, é quando existe essa imagem que vai ser pregada na pessoa, no indivíduo, mas essa imagem ela é pregada conscientemente, corretamente, e você já não mais se distingue tão bem entre o personagem e o indivíduo, porém você propositalmente construiu isso. Eu vou ler aqui uma citação que é do Paulo Ronay, que ele era um húngaro que veio para o Brasil no século XX, acho que década de 40, 50 mais ou menos, fugindo lá do nazismo, da Segunda Guerra. E aqui ele fez um trabalho cultural, ele entrou na roda dos escritores, ele escreveu para jornais e tal, e foi o responsável pela tradução de Balzac aqui no Brasil. Ele tem um livro que eu acho que chama Minha Aventura com Português, então Como Aprender Português e Outras Aventuras, é algo assim. E num desses artigos ele vai falar o seguinte, ele está falando sobre quando ele pega um livro para ler, e aí ele fala sobre a unidade do autor. É produto de um artesanato e a manifestação de uma vontade inteligente. Ou seja, você escolheu construir isso. Só um segundo. Ops. Retomando, foi um trote aí qualquer. Ele fala, produto de um artesanato e a manifestação de uma vontade inteligente. Ou seja, quando um indivíduo realmente se esforça para criar uma imagem consciente do que ele está fazendo. Criar uma unidade consciente. Por isso, dificilmente agora lê um livro isolado. Ele fala isso em outro trecho, no mesmo artigo. Vem-me logo a vontade de percorrer as outras obras do escritor, de aferrar nelas os traços de uma personalidade diferente das outras, de chegar ao canal misterioso que une criação ao criador. Ou seja, o Paulo Roney, quando ele vai ler um texto, ele começa a ler e aí ele fica curioso para tentar entender quem foi essa pessoa, tanto o indivíduo quanto o personagem. Como foi que aconteceu essa ligação entre uma coisa e outra? O que é que esse autor estava querendo descobrir? Qual era o real interesse dele que pode ser visto nas obras? Por exemplo, Manuel Bandeira é invariavelmente, você pode perceber que ele tem uma vontade muito grande de estudar a poética, a construção poética nos seus mais variados tonalidades. Ele tenta falar bonito em todas as métricas que ele encontra. Ele, inclusive, busca outros de outros países. Ele pegou um Ghazal lá que era árabe
e tenta montar em português também, para deixar bonito, para criar um modelo, ele é um dos poetas com mais consciência nessa questão da forma. E isso deixa uma marca, porque isso se torna assim, por que é que eu vou atrás desse autor? O que é que eu quero aprender com ele? Então, você vai aprender com Manuel Bandeira a treinar todos os tipos vários tipos de produção poética de forma bonita e contando coisas interessantes. O primeiro livro dele, você percebe que ele fez, talvez ele tenha feito, sei lá, uns 100 poemas, uma coisa assim, muitos poemas. Não tem um poema que repita a forma de outro. Em todos esses poemas, cada um tem uma forma diferente e formas canônicas, não é totalmente inventado. Então, tipo, digamos que tem uns 5 ou 6 sonetos, eu não lembro agora, mas mesmo os sonetos, que é aparentemente uma forma só, ele fez de maneiras diferentes, ele construiu esquemas diferentes para mostrar um soneto. Então, ele vira uma referência nesse sentido. E o Paulo Rouanet fala nessa citação que ele vai atrás disso, ele quer saber o que é que tem esse autor, o que é que tem o que é que essa pessoa realmente queria saber e construiu. Aí você vai ter que ir atrás dos conhecimentos que essa pessoa tem, o que é que ela tinha na cabeça, o que é que ela queria construir, qual era o interesse dela. Você vai fazer esse joguinho com o autor, certo? Deixa eu ver. Não é à toa que existe uma espécie de voyagerismo tão grande para tentar vasculhar a biografia dos autores, esses que marcaram principalmente, é justamente essa tentativa de entender esse personagem intelectual. O que foi que ele fez? Qual é a relação que ele faz, que constitui a pessoa e o personagem? O que é que ele poderia ter feito a mais? O que é que ele realmente quis dizer? Então, para isso as pessoas vão vasculhar a casa da pessoa, vão procurar diário, vão procurar cartas, vão procurar a relação que ele tinha com outros autores, vão fazer um Big Brother desgraçado para ver se consegue tentar aprofundar esse conhecimento sobre essa relação entre o autor, ou seja, o personagem intelectual e a obra produzida, e o personagem intelectual, o eu que produz, o eu que pensa, a obra produzida e a pessoa física que estava lá vivendo, que tem que se alimentar e etc. Como é que essas três coisas vão se articular? Tudo isso ela se apresenta diretamente na obra. Você não, quando você ouve falar de um autor, de uma obra, você já cria uma expectativa de unidade, quer você queira, quer não. Essa é a outra problemática que eu vou colocar, que eu vou chamar de imagem da unidade. Essa imagem, ela foi construída por alguém te apresentou, antes que você tocasse no material, alguém falou para você sobre ele, nesse caso. A unidade em si ela só pode ser percebida a sério quando você constrói a relação com o material, mas a imagem feita sobre o autor ou sobre o personagem construído, ela pode atrapalhar bastante. Inclusive e principalmente pela questão do preconceito de experimentar a obra a sério. Quando eu digo experimentar a obra a sério, é quando você tenta ver o que é que você pode extrair de bom daquilo. E quem é esse personagem real, a sério? Quem é o que é que essa personalidade intelectual estava querendo descobrir? O que é que esse personagem estava querendo entender e descobrir da vida? Eu acho que o exemplo mais claro da questão da imagem é quando você pega o Olavo Bilac, na parte da poesia, que a gente herdou a imagem na escola e na universidade do que foi passado da geração de 22, a Semana da Arte Moderna, de São Paulo. Então você já pega, antes de você pegar a obra de Olavo Bilac, você já odeia o Olavo Bilac, porque ele é o autor que não queria saber das formas poéticas modernas, que eram importantes para o Brasil, e não sei o que, e fazer a imitação do povo rico, do povo chique, tarará. Ok, mas você nunca leu Olavo Bilac, você nunca tentou ver algo de bom na obra, e tem. E o próprio poema que eu li em outro vídeo, que é da Via Láctea, é maravilhoso. E mesmo quem não gosta de Olavo Bilac, acha bonito, fala bem. Mas a imagem da unidade ela pode atrapalhar, positivamente ou negativamente. Quer dizer, pode ter uma imagem até positiva, mas mesmo isso também não interessa. O que interessa é a sua busca de tentar reconstruir que unidade é essa. Então você tem que perceber que você tem esse preconceito e experimentar.
apesar dele. Então, quando você for lendo, você vai se abrir para o que é que quem é esse autor aqui de verdade, o que é que ele está me dizendo, dizendo para mim, para minha pessoa, que sirva para mim. E aí isso pode ajudar a desfazer da obra, desfazer essa imagem, tirar os véus, digamos assim, e você tentar experimentar, ter uma conversa mais franca com essa pessoa que se apresenta através desse livro. Ainda assim, existem casos que você não vai querer ler, né? Eu tive o meu caso com Voltaire, foi o caso que eu percebi essa situação no livro Cândido, da Inocência, que foi a pior coisa que eu li na minha vida, misericórdia. E no início tinha um pouco de preconceito do que o pessoal tava falando. Eu comecei a ler, vi que o negócio não ia pra frente, realmente não vai. Se você tem essa imagem, você não tem como desfazer. Larguei a obra. Depois eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa questão. Eu disse, não, eu vou tentar experimentar por mim mesmo. Eu quero ver o que é que essa obra tem de bom que pode me passar. E aí, realmente, eu voltei, comecei a ler de novo e tal, e tem muita coisa que dá para aproveitar. Mas, assim, existe a questão também da sua pessoa, o que é que você quer construir e a obra do autor. Se você vai ficar fazendo muito confronto, às vezes é melhor não ler. Mas se você percebe esse preconceito que você tem e experimenta, ainda assim você pode tirar muito proveito dessa obra, mesmo que você não bata tão bem assim com a personalidade desse escritor ou desse autor. Ah, deixa eu ver. Tá. Então você tem essa questão da medição de conhecimentos, quando você quer tentar uma forma de você encontrar essa unidade, que é, por exemplo, você vai pegar um professor universitário. Então, quem é esse personagem professor universitário? Aí você vai ver, não, ele fez graduação de curso e tal, então o conhecimento dele vai ser mais focado aqui. Ele fez um mestrado em tal área, então desse conhecimento ele especificou nessa parte aqui. Esse conhecimento, essa soma de conhecimento é o que ele representa como profissional. Individualmente, se ele fez esse esforço de construir uma unidade interna e fazer essa articulação de uma coisa com a outra, aí ele vai ter toda uma outra gama de conhecimentos que, de algum jeito, que ele sabe, vai articular junto com essa parte da obrigação. Se ele não fez esse esforço, então os conhecimentos que ele for falar ao redor daquele tema são secundários, você não tem como dar uma garantia de veracidade do que ele está dizendo. Pode ser simplesmente invenção da cabeça dele. Porque ele não teve a busca sincera de tentar entender aquilo. Ele simplesmente pegou aquela informação de algum lugar e acrescentou como um mero conhecimento. Não acrescentou como um dado que ele estivesse realmente buscando entender a sério, tanto quanto ele tem que buscar a sua área, já que é a sua profissão. Eu acho que isso é uma das grandes confusões que acontece, que é quando, e eu acho que ninguém fala sobre isso, a sério, mas existe uma diferença entre o conhecimento do professor e o conhecimento a mais, o conhecimento à parte. Mas, necessariamente, para eu falar de um assunto, eu vou ter que tocar em outras áreas, seja para dar exemplos, seja para mostrar a utilidade, seja simplesmente para tornar aquele conhecimento mais palatável. Mas todo esse conhecimento dado ao redor, por mais que já tenha se integrado na fala do professor, porque se vocês prestarem atenção, é muito frequente um professor repetir os mesmos exemplos entre mesmo dando assim, na mesma disciplina que ele dá ou mesmo em outros casos, mas falando de um mesmo assunto, ele repete os mesmos exemplos. Porque esses exemplos foram os exemplos que ele achou mais apropriado para explicar aquilo que ele está querendo mostrar. Então, na hora que ele fala uma vez, opa, isso aqui é bom. Então, ele guarda aquele exemplo e aquilo vai ficar sendo repetido. E cada professor cada autor, na verdade, e principalmente o professor, vai ter seu repertório de exemplos que ele vai ficar reaproveitando, mesmo que ele dê outra disciplina, por exemplo, ou mesmo que ele tenha que mudar um pouco a carga de conteúdo a ser apresentado. Sempre que ele toca naquele tema, ele vai dar mais ou menos aqueles exemplos, a não ser que ele encontre outros. Essa característica do discurso é muito, muito presente. Eu posso tentar falar um pouco mais sobre isso depois. Mas existe essa roda de conhecimentos que ele deve garantir, e a não ser que ele seja essa pessoa que está buscando fazer, que ele buscou realmente, sinceramente, a unidade em si, dentro de si, da sua curiosidade, das coisas que ele realmente quer saber, tudo que ele fala ao redor
vai ter uma relevância bem menor do que o que ele fala na área. Não sabendo disso, a gente confunde uma coisa com a outra. Então, a gente pega não só o conhecimento que ele apresenta da área, como pega no mesmo valor as outras coisas que ele apresenta. E aí fica uma confusão desgraçada. Eu já vi contradições assim imensas entre um professor e outro, falando da mesma coisa. Entre os alunos também, que eles vão absorvendo aquele conhecimento sem critério, sem criticidade. E fica uma mistureba danada na cabeça. E assim, depois da universidade é mais difícil você conseguir articular tudo isso, porque você passou por todo um processo, você estava ali só para estudar. Se você não criou um hábito de um estudo, de um desenvolvimento da curiosidade pessoal, depois de lá vai ser mais difícil, bem mais difícil. Que é o caso que eu falei no início, quando a gente perde essa chama interior da busca do conhecimento, que é muito importante. Certo? Então, temos os 3 tipos de curiosidade, de unidade, que é a unidade imposta de fora, a unidade criada meramente pela curiosidade pessoal e a articulação entre o que é imposto de fora e o que é criado por dentro. Esse terceiro caso seria o caso mais ideal, o caso em que você realmente consegue construir uma obra, direcionar todos os seus esforços, tanto da vida quanto da curiosidade, para a produção de uma mesma obra. Eu dei como exemplo o caso Irene Suassuna, mas tem muitos outros. E eu vou tentar mostrar alguns exemplos mais a fundo da questão da unidade do autor em outro vídeo, certo? Então, como sempre, agradeço por terem visto o vídeo até aqui, agradeço pela paciência por me ouvir, porque eu sou chato pra caramba. E, bom, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem no vídeo, me apresentem pessoalmente, me apresentem de todo jeito. E espero que tenham gostado. Até a próxima.